Você vai ver agora a última matéria da série de reportagens sobre pedofilia. Um funcionário do alto escalão do Banco Central é acusado de pedofilia. Um homem de 62 anos foi preso hoje suspeito de pedofilia. Na Itália, um padre está em prisão domiciliar acusado de pedofilia. Ele é suspeito de aliciar e de produzir conteúdos sexuais de crianças e adolescentes. A ação de uma empresa e uma pessoa acabou vendo o Gustavo Siqueira, de 26 anos, com a criança de 5 anos dentro do banheiro. Ele tinha acabado de cometer ali os atos libidinosos. Exploração sexual infantil na internet. Além dos casos de pedofilia, o crescimento dos ataques virtuais contra crianças e adolescentes também tem preocupado as autoridades. Um padre de Cascavel foi afastado das funções por suspeita de pedofilia. A polícia O Caso de Roger. Abdelmaci é um dos episódios mais perturbadores da história recente do Brasil, no que diz respeito à violência sexual, ao abuso de poder e à total perversão de confiança entre médico e paciente. Estamos falando de um ex-médico renomado, que construiu fama nacional como especialista em fertilização humana, menos o chamado médico das estrelas. Por trás dessa imagem pública respeitável, escondia-se um predador sexual que abusava de mulheres em um dos momentos mais vulneráveis de suas vidas. O sonho de gerar um filho. Ele foi acusado e condenado por estuprar dezenas de pacientes, muitas delas enquanto estavam sedadas, inconscientes, dentro da própria clínica. E aqui entra um ponto importante. Embora as vítimas fossem, em sua maioria, adultas, o padrão de conduta de Abdelmaci se aproxima de comportamentos abusivos também, vistos em crimes de pedofilia, porque envolvem o uso de autoridade, de manipulação emocional e, principalmente, da incapacidade de consentimento por parte da vítima. O que define um crime como pedofilia não é só a idade da vítima, mas a exploração da fragilidade, do desequilíbrio de poder, da confiança cega que se tem diante de figuras de autoridade, sejam elas pais, professores ou médicos. E é justamente isso que Abdelmaci encarnava. A figura de poder absoluto, inquestionável, que usava seu jaleco como escudo para cometer atos monstruosos. A justiça o condenou a mais de 200 anos do preso, mas como acontece em muitos casos de criminosos ricos e influentes, ele fugiu, ficou anos foragido, só foi preso em outro país e hoje, mesmo com uma condenação pesada, já obteve benefícios como prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. Enquanto isso, as vítimas, muitas ainda com traumas permanentes, seguem esperando por justiça completa. O caso provocou uma comoção nacional, trouxe à tona debates profundos sobre ética médica, violência sexual, lentidão da justiça e o modo como a sociedade costuma desacreditar vítimas de abuso, especialmente quando o agressor é um homem branco, rico e poderoso. O nome de Roger Abdelmaci virou símbolo de uma ferida ainda aberta. A facilidade com que agressores sexuais se escondem por trás de cargos, de prestígio, de silêncios, e isso nos obriga a perguntar: quantos outros Abdelmacis ainda não foram expostos? Quantas vítimas ainda estão caladas? A luta contra o abuso sexual, contra o estupro, contra a pedofilia e todas as suas variações não é apenas legal, é social, é cultural e é urgente. Você já parou para pensar naquilo que é invisível para muitos, mas que afeta profundamente a vida de crianças e adolescentes? A pedofilia é um dos maiores horrores que uma sociedade pode enfrentar, mas é um tema que muitas vezes evitamos encarar de frente. Hoje queremos abrir essa conversa de uma maneira difícil, mas necessária. Nesta entrevista, vamos mostrar a dor e as cicatrizes deixadas por esse crime, mas também vamos falar sobre como ele pode ser prevenido e combatido. A ideia não é apenas expor o sofrimento, mas também trazer à tona soluções. Discutir como podemos proteger nossas crianças e como a justiça pode e deve menos agir para evitar que vidas sejam destruídas. Através de histórias de quem passou por isso e de especialistas que dedicam suas vidas para lutar contra essa realidade, esperamos criar um espaço de reflexão, não apenas sobre o que acontece, mas sobre o que podemos fazer para mudar isso.
Porque a verdade é que enquanto não enfrentarmos esse problema de frente, ele continuará a crescer nas sombras. Nosso objetivo aqui não é só falar sobre o que aconteceu, mas sobre o que podemos fazer para impedir que continue a acontecer, para que possamos construir um futuro onde nenhuma criança tenha de carregar esse peso. Bom dia, eu sou Maria José Silveira, psicóloga, e estou conversando um pouco sobre os efeitos psicológicos da pedofilia. A pedofilia é um crime ou uma doença? É um transtorno psicológico, né, caracterizado por uma atração sexual por crianças pré-púbere de 13 anos abaixo. E os efeitos psicológicos da pedofilia são devastadores, tanto para quem pratica e para quem é a vítima. É considerado, para mim, um transtorno bastante grave. A pedofilia funciona de que maneira na mente de um abusador? Para ele também, quanto efeito psicológico no indivíduo pedófilo, ele também tem a culpa e a vergonha. Por indivíduos com pedofilia, pode sentir essa culpa e causar ansiedade e estresse também. Ele tem esse processo. Ele também tem ansiedade, dificuldade de controle, impacto, grande impacto na saúde mental. Obviamente tem um comportamento fora do considerado normal. Quais são os sinais que uma criança ou um adolescente sofreu um abuso sexual? Criança, dificilmente ela expressa através da fala. Então ela expressa através da manifestação do comportamento. Como assim? Ficando muito isolada, chorando, não querendo que pessoas se aproximem dela. Até o abraço ela tem medo de fazer, com medo de vivenciar aquela história. Então tem que ser muito observado as reações dessas pessoas, quando elas ainda não conseguem usar a fala. Sobre as ações e prevenções, como a psicologia ela pode contribuir para a proteção infantil? Prevenção deve ser utilizado muito, né, na escola, na família e nos ambientes que tenham muitas pessoas, a conscientização, né, de como evitar que pessoas se aproximem, né? Como assim? Ver algum comportamento muito próximo, muito íntimo de uma criança, tipo colocá-la no colo, abraçar exageradamente, ficar muito atenta a esses sinais. E, obviamente, aquelas que passarem por tudo isso têm que ter a terapia, porque elas vivenciam um trauma pós-estresse intenso, né? E precisa de muito apoio para vencer esse momento difícil. Em papéis escolares e educadores, como a participação de famílias nas escolas ajudaria na conscientização sobre o tema? Fundamental reforçar com os professores em observar essa criança ou adolescente na escola, mais uma vez repetindo, quando elas não expressam pela fala, elas expressam no comportamento, na reserva, no isolamento, no choro constante, né, no medo de estar em equipe. Tudo isso vem à tona. Então é preciso ter um trabalho de conscientização e de apoio frequente. Sobre propostas e ações de melhoria, de que forma poderíamos ensinar nossas crianças a nos alertar sobre algum abuso? Repetindo, veja, a conversa de pais com filhos, a conversa de professores e alunos e até de colegas maiores é fundamental, de mostrar que existe o pedófilo e às vezes ele está muito próximo de você, que a gente não é só pessoas externas, às vezes já foi visto que pessoas próximas como pai, avô, tio são consideradas. Então, alertar se essas pessoas têm uma proximidade muito grande e exagerada no manuseio do seu corpo,
ela deve, de alguma forma, ter confiança e o apoio da família ou na escola para que ela possa falar. E se não conseguir falar, que as pessoas percebam que algo está errado pelo comportamento que ela está apresentando. Para a gente concluir essa entrevista, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os telespectadores e a comunidade de proteção infantil sobre como a gente pode fazer para melhorar. Penso que a comunicação, melhorar a comunicação, a fala entre todos é um ponto fundamental, não é? Cada vez que a gente tiver a liberdade de orientar nossas crianças, nossos adolescentes, que esse é um transtorno que está muito perto da gente e como ele se manifesta, né? Mais uma vez repetindo e sintetizando, dizer, olha, fica atento que o seu corpo é seu e ele não pode ser manipulado por ninguém. Ter a certeza de que seus filhos não estão seguros porque estão dentro do quarto, no computador. Então tem que estar atento e conversando e vendo com que eles estão contactando. Do lado de cá é mais fácil a gente controlar do que do lado de lá, o pedófilo que ele já se tornou. Para ele, a gente tem que pedir que haja algum trabalho mais efetivo, além da prisão, para que essas pessoas possam entender o mal que fazem, né, às outras pessoas. Então eu desejo muito que o relacionamento entre pais e filhos, professoras de escola, irmãos, primas, pessoas que estão mais próximas, seja mais efetivo através da comunicação. A pedofilia na internet é uma das formas mais cruéis de violência contra crianças e adolescentes na atualidade. Através de redes sociais, aplicativos de mensagens e jogos online, criminosos se escondem atrás de perfis falsos e utilizam essas plataformas para aliciar, manipular e explorar menores. Entre as práticas mais comuns estão o aliciamento digital, conhecido como grooming, o compartilhamento de pornografia infantil, e a chamada prostituição infantil digital, onde crianças são exploradas sexualmente através da internet, muitas vezes em troca de dinheiro, presentes virtuais ou falsas promessas. No Brasil, a legislação é clara. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei nº 11.829 de 2008 e o Marco Civil da Internet estabelecem que qualquer produção, posse ou divulgação de material pornográfico envolvendo menores de 18 anos é crime, com penas que podem chegar a 8 anos de reclusão. A Lei nº 13.431, do 2017, também reforça a proteção da criança vítima de violência sexual, assegurando atendimento especializado e formas seguras de denúncia. Mas enquanto as leis avançam, a realidade continua dura. A internet, ao mesmo tempo que conecta, também oculta. E muitos desses crimes seguem sendo cometidos no silêncio, longe dos olhos da sociedade. A música Evangelho de Fariseus, da compositora Aimee Rocha, lança luz sobre esse tema de forma poderosa. Ela canta sobre a prostituição infantil com um olhar crítico e doloroso, denunciando a hipocrisia de uma sociedade que se diz moral, mas que ignora a exploração de meninas pobres, tratadas como mercadoria. A canção fala de corpos infantilizados colocados à venda, de meninas perdidas entre becos e motéis, e de adultos que fingem não ver. É um grito contra a indiferença, uma acusação direta aos que se calam diante da dor. Mesmo que a música não mencione diretamente a internet, ela ecoa a mesma denúncia: a normalização da violência sexual contra crianças, que hoje também se multiplica nas telas dos celulares, nos chats, nos arquivos ocultos, nas redes clandestinas. A luta contra a pedofilia digital e a prostituição infantil exige mais que leis. Exige vigilância, educação, denúncia, exige que paremos de fechar os olhos. Nossa equipe foi ao encontro de profissionais da área para um melhor esclarecimento sobre o tema e para uma breve entrevista. Podemos dizer que casos de pedofilia vêm aumentando ou diminuindo nesses últimos anos? Bom, há vários nuances que tem que se analisar. Atualmente,
tem aumentado o número de notificações de casos de pedofilia, sendo que nós acreditamos que seja por conta da facilidade de denunciar, porque esse crime sempre existiu, só que antes não havia muitos canais de divulgação, e hoje em dia nós temos aqui no Brasil o Disque 100, há muitas campanhas de conscientização, então ele tem sido mais denunciado. Inclusive, ao Atlas da Segurança Pública, e os números são alarmantes. Em 2024 foram quase 90 mil casos de abuso sexual. Mas deixa eu fazer uma explicação sobre pedofilia, porque a pedofilia é um transtorno mental reconhecido na medicina, sendo que há pessoas, indivíduos que têm a atração, comete o crime, mas não necessariamente é pedófilo. E pedófilo é aquele que o foco é sempre criança. Então, esse aí, pela psiquiatria, pela medicina, é denominado pedofilia. Mas, geralmente, nós realmente usamos o termo pedofilia para todos os casos onde há um abuso de criança. Quais as dificuldades da polícia ao investigar crimes como pedofilia? Olha, a maior dificuldade é realmente a denúncia, porque muitas vezes o criminoso, ele ameaça, intimida essa vítima e ela demora até mesmo para contar para familiares, ou mesmo quando familiares sabem, deixando claro que a vítima pode ser tanto o sexo masculino quanto o feminino, é realmente a denúncia. Por quê? Na questão de provas, de testemunhas, o próprio depoimento dessa vítima já vale muito, tanto para a polícia quanto para o Poder Judiciário. Porque raramente, enfim, na maioria das vezes, esse crime ocorre a quatro paredes. Ele não comete quando tem alguma testemunha, pai, algum familiar. Ele sempre comete crime quando não há ninguém por perto. Então, esse depoimento tem um peso muito grande para a própria vítima. Não é necessário, digamos, que tenha testemunhas que tenham visto. Então, a nossa maior dificuldade realmente é essa denúncia para que a polícia possa chegar quem é a vítima, quem é o agressor e daí por diante fazer os outros procedimentos. Quais procedimentos a polícia ela segue ao receber denúncias de abuso infantil? Bom, o primeiro procedimento é feito o boletim de ocorrência, essa vítima é encaminhada para um policial que é treinado para fazer a escuta especializada dessa criança. E tem uma lei, inclusive, de 2017 sobre a escuta especializada. Então, esse policial é treinado para falar com a criança, para não revitimizá-la, ela não ficar sempre lembrando do trauma, então ela fala espontaneamente. Depois disso, caso necessário, é ouvida a mãe, familiares, quem denunciou. Essa vítima é encaminhada para exame no IML, exame sexológico, para, enfim, verificar se há vestígios desse crime. E também, caso necessário, é chamado conselho tutelar para acompanhar toda essa situação também junto ao Ministério Público e à Justiça. Sobre a legislação da Lei Maria da Penha, é eficaz na proteção de vítimas e punição de agressores? Bom, para esclarecer, a Lei Maria da Penha, a vítima sempre é do sexo feminino. É aplicado sim nesses casos quando o agressor é do âmbito familiar, é da família, o convive, enfim. E a vítima é do sexo feminino, então é aplicado sim a Lei Maria da Penha. Sendo ressaltar que, por exemplo, uma vítima do sexo masculino, menino, ou um agressor que não seja do âmbito familiar, da própria família, aí a Lei Maria da Penha já não é aplicada, mas nós temos uma legislação voltada para criança e adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, o Estatuto da Criança e Adolescente é que cuida de toda a proteção, todos os cuidados que se deve ter numa investigação, em processos com relação a essa criança, para que ela seja o menos possível revitimizada, porquanto ela já passou por um trauma, e tornar mais leve para essa vítima passar por todo o procedimento. É proteção em primeiro lugar. Como a polícia ela trabalha em parceria às outras instituições para apoiar as vítimas? Bom, os policiais, algumas autoridades participam de palestras em escolas, em órgãos públicos, privados, mas também nós temos contato com o Conselho Tutelar, sempre em contato sobre ocorrências, sobre fatos, com o Ministério Público também, promotores da infância e também juízes. Os policiais, os delegados sempre têm esse contato para poder formar essa rede de apoio à criança e adolescente. Como a polícia ela combate a pedofilia virtual e exploração infantil na internet? É importante frisar que a internet não é terra de ninguém. A internet, cada computador, cada celular, ele tem uma identidade como se fosse o endereço de uma rua com seu número. Então, é muito importante também a denúncia quando se vê um perfil na internet ou alguém oferecendo fotos, imagens de abusos contra crianças e adolescentes, que seja também denunciado. Nós temos o Disque 100 da denúncia anônima, mas também pode ser feito um boletim de ocorrência, pode-se ir à delegacia mais próxima. Há especialistas em investigação de crimes cibernéticos. Então, a polícia está de olho. Recentemente, teve uma influencer Felca que fez uma denúncia fortíssima desses crimes estarem ocorrendo nas redes sociais, abertamente, e isso ajudou muito a estar havendo uma mudança na lei para regular as redes sociais. Nisso também vai haver uma mudança, porque às vezes os próprios pais, a mãe, fica expondo a criança, e nós temos que pensar que atualmente existe a inteligência artificial. De uma foto de frente com o rosto da criança, a inteligência artificial pode fazer com que essa imagem fique de diversas formas, inclusive tirando a roupa ou em posições sensualizadas. Então é muito importante todos nós ficarmos atentos e diminuir a exposição das crianças, tanto por essa questão, quanto também pela própria segurança de um sequestro, assim, não postar onde estuda, onde mora, cuidado com pessoas que entram em contato. Muitos se passam por crianças ou por adolescentes com perfil falso, mas eles sabem conversar na mesma linguagem da criança, do adolescente. Mas do outro lado, muitas vezes está um adulto com intenções escusas, começa com amizade, mas depois dele ter familiaridade com a vida dessa criança e adolescente, passa a exigir fotos, ameaçar, então muito cuidado. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela polícia no combate da pedofilia? É justamente por conta desse segredo, dessas ameaças, né? Muitas vezes a família tem vergonha de denunciar, mas é importante todos saberem que um crime como esse gera um trauma muito grande e para toda a vida dessa vítima. Se essa vítima sente que não está sendo apoiada com relação a fazer justiça, os problemas, principalmente psicológicos ou psiquiátricos, podem se agravar. Então é muito importante essa denúncia e que haja sempre essa comunicação às autoridades competentes. Quais as medidas que a senhora acha, agora é uma pergunta pessoal, que poderiam melhorar na investigação e o combate à pedofilia no Brasil?
essa pergunta é muito pertinente e eu poderia falar que é realmente a sociedade toda, nós temos vários canais, o Disque 100, que é anônimo, é gratuito, que ninguém deixe de denunciar. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus.